Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e hoje também na Rádio CBN Diário, ao vivo nesta sexta-feira, em meio a um feriadão, para discutir. Estamos desde segunda-feira no mesmo tema, com convidados diferentes, discutindo esta onda de ataques aqui em Santa Catarina. Estamos na CBN Diário também e vamos com as opiniões de vocês aqui pelo telão. Deixa eu ver o que está chegando aqui. O Tiago Pedrazzi, pelo Facebook: o Estado deveria utilizar a violência em casos pontuais, naqueles casos onde a paz social fosse atacada. Porém, o problema do Brasil está na origem, é um problema social, estrutural, que forma pessoas violentas. É o Tiago Pedrazzi. Obrigado, Tiago, pela participação. Daqui a pouco a gente vai com outra opinião aqui. O seguinte, bom, o senhor que conhece bem lá dentro, né, das unidades prisionais, o senhor vê uma relação entre agora a troca no comando da penitenciária de São Pedro de Alcântara e, pelo menos esta noite agora, mais calma, ou é sexta-feira, as pessoas ficam mais tranquilas, estão pensando em festa e por aí vai, por isso que a coisa deu uma acalmada? Pode ser que o comando que parte de dentro do sistema prisional, né, e eu não cito só São Pedro de Alcântara, a gente sabe que existe em outros lugares, e todas as unidades, por pequenas que sejam, elas sempre têm, desde as galerias pequenas, mais simples, sempre tem quem manda mais, quem tem uma influência maior econômica, quem tem uma relação melhor com a própria direção. Pode ser que tenha se acalmado por conta de ter sido afastado o diretor da penitenciária. Agora, eu acho que demorou, por conta até do envolvimento emocional que ele teve com a morte da esposa, né? Se já vinha havendo algum tipo de situação, se aqueles tiros eram destinados para ele, como é que aquele cidadão ainda continuou dirigindo aquela casa naquela situação emocional? É claro que aí ia haver alguma represária, ia haver alguma resposta. E está aí, nós estamos tendo a resposta. Eu acredito que é bem... eu não posso afirmar que é lógico, mas eu posso afirmar que faz muito sentido que a resposta veio a partir daquilo. Tanto é que apareceram depois aquela filmagem, né, mostrando como é que é feita a abordagem lá na unidade prisional. Agora, assim, como é que uma pessoa que perdeu a esposa vai voltar a trabalhar no outro dia e vai ter cabeça, vai ter coração, vai ter emoção, vai se preparar para poder cuidar de uma situação daquela, que é uma situação de um estresse agora, extremo. Será que eu acho meio... Então, quer dizer, não faz sentido. Então, eu acho que o executivo, em algumas situações, ele erra, e ele erra assim, sem admitir. Eu vi o Leandro falando na televisão, o diretor do DEAP, assim, a gente vê que, não, nós não cometemos nenhum erro, ele era um funcionário exemplar, né? Ele era um agente prisional exemplar. É claro que a gente entende isso. A gente entende que eles... no afã ali de querer defender o próprio grupo que trabalha, e tem que defender mesmo, eles têm que se defender, mas não era o momento dele se manter. Ele não tinha condições emocionais de continuar dirigindo, né? E aí depois quis fazer, talvez lá, descobrir de onde é que partiu a ordem, de onde é que não partiu e tal. Mas não, claro que não ia dar certo. Não parece muito fácil a gente fazer esse tipo de crítica agora, depois da onda de atentados, porque vamos imaginar o seguinte, se você afasta... antes da onda de atentados, se você afasta o policial, o agente prisional, né, o diretor da penitenciária, você abre espaço para a seguinte crítica: pô, estão cedendo para os bandidos. É uma vitória dos bandidos. Mas são estratégias, Renato. Não, mas é que agora, depois da violência, é mais fácil a gente criticar. Mas é claro, né, que se você tem um crime organizado em Santa Catarina, e me surpreendeu o nível, né? Porque foi em várias cidades, não foi só em Florianópolis, não foi só aqui em São José e Palhoça, né, aqui em volta da ilha aqui. Foi em outros municípios mais distantes. Então, por aí, a gente tem que ficar um pouco mais atento, a gente tem que ficar um pouco de que está muito mais organizado do que a gente pensa, talvez. Deixa eu ver aqui pelo telão o que está chegando aqui também. Janine, vamos lá? A Maíra, que é policial, trabalha na Polícia Civil, é psicóloga. O que ocorreu é que o pânico causado pela mídia, sociedade e política ansiosa por guerra deturpou a situação. Os ataques são contrários ao Estado
e não contra a população. É a Maíra Marque, pelas redes sociais, pelo Facebook. Essa força, o senhor gostaria de comentar, deputado? Gostaria. Né? Tem uma teoria não, uma prática, inclusive, que eu já aprendi há quase 20 anos, que todo servidor de segurança pública que participa, que está presente numa situação traumática, não necessariamente como vítima, ele deve ser afastado e passar por um programa, né, de reabilitação emocional. Muito obrigado pela... Então, o governo deveria ter afastado o diretor por ser esposo da agente penitenciária assassinada, executada. E não era para ele, era para ela mesmo, né? Para atingir ele, é claro. Né? Claro. Porque a distância que atiraram, evidentemente, que dá de saber a diferença de um homem e de uma mulher, né? Num lugar relativamente... Era para ela mesma, ou seja, vamos acertar, né, a ela, né? Porque vamos atingir a ele, né? Então, isso creio que está mais ou menos dentro do plano. Ou então vieram para encontrar com ele, mas já que veio ela, né, as áreas militares, embora não sejam militares, né? Os dois, né? Os dois da área, os dois trabalham ali, né? Ou ela não trabalhava naquele espaço. Então, deveria ter sido afastado. Agora, assim, eu preciso dizer, tem relação, e a tua pergunta original nessa questão, nesse tópico, tem relação com o diretor ou não? Talvez se faça a relação, porque talvez está se buscando saída também, né? Nós, ou seja, eles, né, aqueles que estão provocando essa balbúrdia, querem provar também que tem o controle, né? Então agora trocou o diretor, então vamos mostrar que nós também sabemos, né, negociar. Por isso, agora assim, tem anos, e esse é o análise que precisa ser feito. Bom, me permita dizer também que concordo com o Tiago aqui, e gosto sempre de começar por uma análise mais geral. A sociedade é violenta, é embrutecida e está se tornando cada vez mais embrutecida. Por razões econômicas e sociais. Faz 20 anos que está se enfraquecendo os serviços essenciais em saúde, assistência social, educação, né? E também em segurança pública. Uma hora ia estourar e está estourando, e se não reverter esse quadro, piora, né? Isso é fato. A sociedade embrutecida, a lógica do ter, né? Superando a necessária fraternidade do ser, né? A indústria do entretenimento, vendendo violência para meninos e meninas desde antes de 3 anos de idade. Mas daí também tem o seguinte, né, deputado? Isso vai muito dos valores familiares, né? Não. A geração do senhor não assistia Bang Bang na TV, Faroeste, ninguém se atirando na rua. Renato Igor, deixa eu dizer, eu tenho um filho que vai completar 3 anos daqui a pouco. Ou seja, não tem 3 anos ainda. Ele nunca viu uma arma, nem de brincadeira e muito menos de verdade. E agora ele deu para pegar qualquer instrumento e apontar e fazer bum, bum, matei. Onde é que ele viu isso? Na TV? Viu na TV, isso que ele nem chegou na fase do videogame ainda. Mas na época do senhor, no cinema, os grandes astros eram do Faroeste, era o Super-Homem, não o Super-Homem, Clark Kent, né? O Super-Homem que eu digo, aquele, o xerifão, o super-herói e tal. Se me permite, o justiceiro. Nós chegamos a ver isso depois dos 14 anos de idade. dando tiro na rua, acho que é a questão dos valores familiares, da disciplina em casa, do fazer o corretamente, saber separar o que é ficção, o que é realidade. Os valores estão sendo deturpados por essa lógica, na minha avaliação. O valor de todos, porque os adultos de hoje eram os jovens de 20, 15 anos atrás, né? Então os valores estão sendo estragados ao longo, de geração para geração, na minha avaliação. É evidente que tem situações, pessoas e pessoas. Mas eu acho estranho que uma criança de menos de 3 anos de idade tenha esse comportamento, sendo que nunca ninguém agiu dessa forma perto dela. Bom, na questão específica, é preciso registrar também aonde é que estão acontecendo os ataques. Em cidades populosas ou regiões populosas, onde tem, há mais ou há menos tempo, um estabelecimento prisional onde dá de cumprir um regime de disciplina. Eu não quero suprar. Que tipo de regime de disciplina? Eu quero dizer o seguinte, o RDD? Aonde tem uma penitenciária que é um queijo suíço igual esse aqui, aqui embaixo desse morro, sim, é quase tudo uma maravilha. Está quase todo mundo muito bem, obrigado, quase todo mundo na paz, quase. Né?
Aonde São Pedro de Alcântara não pega celular, e até um tempo atrás eu brincava como policial, olha, não pega celular, não pega rádio, não pega televisão, não pega nem praga, né? Agora foi feito em Criciúma, há poucos anos atrás, inaugurada uma penitenciária com características de segurança parecidas. Itajaí recentemente, naquela região ali. E aí, assim, ó, se fala em ressocialização, e eu acho que isso é sempre uma palavra bonita, e no Brasil nunca se fez ressocialização, o sistema prisional brasileiro sempre foi, né, e aí copiando o ministro da Justiça, medieval, né, continua sendo, mas não dá de fazer ressocialização onde não tem disciplina. Não é possível fazer a ressocialização onde os presos mandam na disciplina. Pois é, mas essa então, é a regra assim, ó, que a gente vê hoje. Aí você pega esses estabelecimentos melhores em termos de estrutura física, porque São Pedro de Alcântara, Criciúma e outros, tem outros também, né, a penitenciária de Joinville, onde seja possível fazer e garantir a disciplina, o ambiente fica mais evidente, daí se manda para lá os presos com maior periculosidade, com maior pena, etc. E é lá que começa a ter o problema. Eu acho mas daí que também é uma contradição, né, deputado? Então é o seguinte, então o negócio é não ter disciplina, não, que daí vai eu tô ser a querendo dizer o situação contrário. tranquila, aí deixa entrar maconha, eu queria pegar um gancho. Só um minutinho, para mim concluir. Eu estou querendo dizer o contrário. Ou o Estado investe na quantidade, na suficiência necessária, ou abandonemos o posto. Pois é, porque é o seguinte, na quantidade necessária, então vamos usar a informação, tá? Que eu colhi essa semana. Nós temos 10.449 mandados de prisão em aberto. Deve ter muito mais. Esse dado foi me trazido pelo delegado Renato Reis aqui essa semana. Quer dizer, não são cumpridos porque não tem onde colocar. Metade deles são os que estão fazendo isso aí. Não, e vamos tocar nesse assunto. Eu reputo também um pouquinho da responsabilidade ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Quando a gente fala 10.400 e alguma coisa de mandados de prisão aberto, essas pessoas necessariamente elas tinham que estar presas? Bom, isso aqui é vamos sentença, discutir. Né? Bom, não é sentença. Não. Mandado de prisão. Mandado de prisão pode ser prisão temporária, prisão provisória, prisão preventiva, prisão por sentença com trânsito em julgado. A prisão com sentença com trânsito em julgado, Renato, a gente não vai discutir. Por quê? Porque foi dada oportunidade para o cara se defender, a justiça entendeu que ele é culpado, ele tem que cumprir pena. Ponto. Agora vamos ver, vamos fazer uma triagem, porque não é feito também a triagem. Foi passada essa informação para ti, mas nós não sabemos quantos desses mandados aí são de prisão temporária e prisão preventiva. Eu discuto muito prisão temporária e prisão preventiva. Mas é a lei, né? Não, peraí, a lei não é a lei, é a interpretação do magistrado, a posição... Essa aqui é uma decisão do Ministério que mandou prender, se é temporário, se é preventivo, mas mandou prender. Mas o Renato, aí que eu estou dizendo... não foi preso, né? Mas o Renato, aí que eu estou dizendo, vamos discutir também a responsabilidade, a falta de bom senso de alguns magistrados, de alguns membros do Ministério Público, de decretar prisão preventiva para casos que efetivamente não precisava. Eu tenho um caso... Mas o que você resolveu o problema aqui se estão livres igual? Diminui esse número de mandados aí. Já diminui esse número de mandados, tá? Tem gente que está presa que não precisava estar presa. Se a gente não entender isso, vai ficar difícil. Tem gente que está presa hoje que não precisava estar presa. Por várias razões. Por N razões. Tem que ser mais por N razões. O sistema tem que ser mais produtivo. Mas aquele quadro, a informação que eu recebi, eu até queria a informação dos senhores, é que aquele quadro nacional que a gente vê muito, gente até que já cumpriu pena e permanece detida. E são varas que não dão conta da demanda. Diz que aqui em Santa Catarina isso não acontece. Tem gente que já cumpriu pena e está não tem essa informação. Eu sei que no Brasil acontece, agora aqui estava unificado. Em Santa Catarina não tem essa informação. Enquanto estava unificada a vara, né, mas houve alguns mutirões e foi separada as varas agora, né, de São José, mas enquanto estava unificado, na época era o Dr. Divanenko, que hoje é desembargador, que era o nosso juiz das várias execuções penais, realmente naquela época era muito tumultuado. Era muita gente para uma vara só dar conta. Mas é nesse sentido que em muitos pontos do Brasil o judiciário também falta gente. É que a gente eu quero pegar por esse lado e eu quero dizer outra coisa também. Quantas rebeliões em penitenciárias federais tu tens notícia? Nenhuma rebelião. E vocês acham que é moleza? É moleza ficar lá dentro da penitenciária?
Não, lá tem regra. Tem regra. Mas tem regra. Tem regra. Mas é diferente. Mas é diferente. Aí eu faço uma pergunta. Aí eu faço uma pergunta para os senhores. Eu faço uma pergunta para os. Mas aí eu faço uma pergunta para os senhores. Por que tem presos de alta periculosidade nessas penitenciárias federais, muito maiores do que os nossos presos que nós temos aqui? Por que é feito rebelião aqui e não é feito rebelião lá? Eu acho que a teoria, nós temos que questionar essa teoria. E aí eu volto, e aí eu levanto uma outra teoria. Eu, como advogado criminalista, como membro da OAB, recebi olha, não foi nenhuma nem duas, não. Reclamações de famílias de presos, reclamações de presos sendo maltratados lá dentro de São Pedro de Alcântara e outras unidades prisionais, famílias de presos dizendo que são humilhadas lá dentro, na hora das revistas. O que é ser humilhado, doutor? O que é ser humilhado? Não, tem que definir humilhado. É na vistoria? Não, existe formas e formas de vistoria. E existem jeitos e jeitos como você fala com as pessoas. Eu não quero te contestar. Você pegar uma senhora de 60 anos e chamá-la de vagabunda para baixo, abre as pernas aí, sua aquilo, Quer ser familiar de preso? Familiar de preso. Não, Renato, isso é muito entendeu? Eu não quero aqui polemizar, tá? Mas o Ministério da Justiça não está vindo para cá à toa. O Ministério da Justiça não está vindo para cá. O Ministério da Justiça tem que ir para muitos lugares. Entendeu? Aliás, todas as autoridades têm que ir para muitos lugares, principalmente para onde o problema acontece. Mas eu prefiro que venha aqui. Mas eu prefiro que venha aqui. Não é fazer uma visitinha e fazer uma entrevistinha. Eu prefiro que venha aqui. Eu falo como advogado agora. Conviver com a realidade. Eu falo como advogado agora. Tem que ir lá e conviver com a realidade cotidiana. Eu há 18 anos sou advogado criminalista e vou em todas as unidades prisionais. Quando eu vou para São Pedro de Alcântara, meus amigos, eu fico nervoso, tá? Eu me sinto humilhado. Sinto humilhado. Eu, na minha função como advogado, me sinto humilhado. Eu fico detido 3, 4 horas dentro de uma cela, esperando a boa vontade de um agente prisional para sair de lá. E não foi ninguém que está dizendo, não. Eu estou dizendo porque eu já passei por isso. Não foi nenhuma nem duas vezes. Então isso tem coisas que a gente tem que entender. E aí é a questão da impunidade. Quando você se reporta ao Poder Judiciário, quando você se reporta ao Ministério Público e eles cruzam os braços e não fazem nada, acontecem as coisas que acontecem agora. Porque da mesma forma que o bandido se sente no direito de fazer qualquer coisa porque acha que não vai ter punição, nós do lado de cá também nos achamos o direito de fazer qualquer coisa quando a gente acha que não vamos ser punidos por nenhum ato que nós praticamos. Vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar mais um intervalo comercial, neste que é o Conversas Cruzadas, na TV Com e hoje também na CBN Diário. Para daqui a pouco a gente volta com outras participações de vocês. Até já.